Questões Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou fazer um geralzão sobre a quarta temporada de The Boys, logicamente com muitos spoilers. Agora a gente teve a temporada finalizada e eu acho que dá pra gente falar de uma forma geral o que eu achei, né? Lógico, quem acompanhou a minha cobertura aqui semanal sabe pontualmente o que eu achei de cada episódio, mas eu acho que é válido quando a gente tem a conclusão. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o 8º episódio, o que eu achei dele individualmente, mas agora eu quero falar sobre um panorama geral da temporada. Então a gente vai discutir alguns pontos, não vou essencialmente falar episódio por episódio, mas pra gente discutir se foi ou não foi uma boa temporada, coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei, com muitos spoilers. E lógico, também eu vou falar sobre algumas pontas soltas, o que ficou ali pra quinta temporada pra resolver, o que a gente vai ver. Tem muita coisa pra gente discutir. Lembrando, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, quando eu iniciei aí The Boys, eu sabia que ela ia ser uma temporada que ia incomodar e muito, principalmente por conta dos 3 primeiros episódios. Eu acho que The Boys sempre teve um contexto político muito forte e aqui essa temporada simplesmente escancarou, principalmente por ser ano de eleição nos Estados Unidos. E eu acho que foi uma temporada que iniciou muito bem, se aprofundou em temáticas que ela já vinha trazendo, inclusive em características dos seus personagens. Tanto que eu acho que a adição da Sage e da Firecracker foram excelentes para essa temporada. Elas complementaram muito a história, a discussão, os direcionamentos para os personagens, mas é inegável que ela é uma temporada que tem muitas falhas de roteiro, e isso é sentido inclusive em descaracterização de alguns desses personagens. E lógico, no enredo tem algumas questões de vai e vem que eu vim falando nos meus vídeos, que acontecia e aí não tinha efeito nenhum, então eu sinto que faltou também algumas consequências mais reais, porque uma das coisas que eu vinha falando desde o início é que eu ficava com uma ansiedade que parecia que a temporada estava construindo que um monte de gente ia morrer. E no final não teve nada muito impactante de morte, obviamente tirando a Nilma. Eu acho que a Nilma era uma personagem muito forte aí pra série e que desde o início eu falava que eu acreditava que ela ia se dar bem no final, porque ela sempre se dava bem, e não foi isso que aconteceu. Acabou acarretando aí na morte dela, mas eu sentia que ia ter outras mortes, como por exemplo do A-Train, que me parecia inevitável nessa temporada, mas ao mesmo tempo eu compreendo porque claramente eles estão segurando pra quinta temporada, porque os The Boys por si só, ainda mais depois da morte da Mallory no final da temporada, eles não tem como simplesmente lutar contra o Seth e os outros sups que estão ali do lado do Homelander, porque ele consegue concluir o plano dele, né, de ter um exército de sups. Então qualquer ajuda é muito bem-vinda, como o A-Train ainda tá vivo e também, né, possivelmente a Ashley que tomou o V24 ali no final da temporada. Mas eu senti que faltou um pouco de consequências. Por exemplo, o próprio Butcher, né, quando a gente tem a finalização ali da 3ª temporada, ele tinha em torno de 1 ano. E aí a gente teve uma passagem de tempo em que a gente agora tá há 6 meses, basicamente, dele morrer, até mesmo menos. Então eu senti que ele tava, assim, muito doente ao longo da temporada, em que ele ia cair morto a qualquer momento, mas ao mesmo tempo eu também compreendo a forma que eles trabalharam esse super câncer, né, porque veio do composto, no sentido em que quando ele deixa esse câncer dominar ele, né, no caso ali o Kessler, ele parece estar extremamente bem, né, diferente de quando ele estava lutando contra esse Venom dentro dele. Então você vê ele no fim da temporada muito melhor do que ele estava no início, por exemplo. E isso é um aspecto que eu gosto dessa temporada, tá? Como eles trabalham visualmente algumas coisas. Tem algumas questões de roteiro que eles não deixam tão explícitos assim. É muito mais visual, como por exemplo a descoberta do Rio e ali com a Transmorfo, que não era a Anne. Eles não ficam essencialmente te apurrinhando cena por cena do que ele desconfiou. Vem naquele sopetão de imagens e também quando a Anne vai comprar o champanhe, né, ele vê ela pegando a chave. Então eles conseguem trabalhar assim alguns aspectos que não são tão explícitos em texto, mas como eu falei, houveram sim algumas descaracterizações, algumas questões de vai e vem na temporada que eu particularmente não gostei, como foi o caso do próprio Butcher, que ele simplesmente foi expulso dos The Boys e no episódio seguinte
o Leitinho falou, eu chamei ele de volta, e ficou elas por elas. Na época do episódio eu falei que me deu uma sensação de que faltou uma cena ali. A mesma coisa do French, então quando aconteceu e ele se entregou, eu falei, tá, no próximo episódio a Mallory vai mexer os pauzinhos dela e ele vai sair da prisão, porque a Cia sabe muito bem com quem ela tá se envolvendo, sabe do histórico deles. Não aconteceu no episódio seguinte, mas porque eles simplesmente não trabalharam o French no episódio seguinte, mas no sequencial da história dele foi exatamente isso que aconteceu. E óbvio, o vírus pra mim foi o pior desenvolvimento, porque eu acho que tinha uma expectativa muito grande desde Gen V, né? Porque Gen V foi uma série que me surpreendeu, porque quando eles falaram, vai ser um spin-off de The Boys, nem sempre spin-off tem envolvimento tão direto com a série principal, né? Como, por exemplo, o House of the Dragon mesmo. Você super consegue assistir House of the Dragon sem ter visto Game of Thrones. É lógico, vão ter easter eggs, coisas complementares, coisas que já falaram em Game of Thrones, que a gente tá vendo agora em House of the Dragon, mas não é nada que faça você não entender a história. Aqui, Gen V e The Boys, eles são bem independentes, apesar que quando eles precisam reintroduzir, tipo, a existência desse vírus, eles explicam pra quem não assistiu Gen V, mas mesmo assim, aqui nos meus vídeos eu vim dando contexto do que aconteceu em Gen V pra dar uma situada um pouquinho a mais. Mas, de fato, foi um spin-off que teve uma modificação muito importante aqui pra história, como o desenvolvimento desse vírus. E aí, eu acreditava que nessa temporada de The Boys, com esse vírus, eles iam acabar reproduzindo. Tanto que a minha ideia inicial era que eles iam descobrir a existência do vírus e o French, por ser o químico, ele meio que ia desenvolver. Foi isso que aconteceu, mas dentro de inúmeros vai e vem do vírus. Então aqui em The Boys a gente tá numa situação em que o vírus praticamente nem existe. Ele foi criado, mas, usaram tanto o vírus, e assim, isso nem faz muito sentido, porque é algo extremamente importante, não faz sentido eles deixarem pra acabar, assim. Tá certo que tinha também um propósito ali, né? O Samir, ele tinha falado que o vírus, se desenvolvesse mais, ele ia ficar muito instável, então não era do interesse deles também desenvolver, principalmente porque a Newman era uma super heroína, então atingiria diretamente a ela, e agora a Zoe também, que tomou o composto V no final da terceira temporada. Mas é aí que começam as problemáticas de roteiro, porque aí precisa descaracterizar alguns personagens. Então, por exemplo, vamos usar no corpo para as ovelhas comerem e aí elas ficarem infectadas e elas morrerem, porque se a gente tentar sair daqui, elas simplesmente vão morrer. E aí o grupo tem 3 sups. Ok, a Anne, no caso, ela tava sem os seus poderes. Os poderes também foi um aspecto que eu vi que muitos de vocês reclamaram, que o poder da Anne voltava quando era necessário, tipo a briga lá do escritório, realmente foi algo que veio. Mas ao mesmo tempo eu também entendo como recurso narrativo, tá? De tipo, o que o poder da Anne está associado, né? Pelo que ela luta. Então ali ela tava no meio de uma injustiça, das coisas que o Profundo falou, então faz sentido com que esse poder venha, assim como veio ali no momento que ela mata a Transmorfa. Então aqui eu acho que estruturalmente faz sentido, não foi algo que me incomodou essencialmente, mas o vírus incomodou sim quando a gente tinha, por exemplo, a Kimiko, que ela tem uma super força. Inclusive me incomoda um pouco, porque a Kimiko, ela morreu umas 5 vezes na temporada. Eu honestamente não sei como ela pode morrer, a não ser com vírus, obviamente, porque aí qualquer sup morre. Mas também me pareceu que eles queriam gerar um impacto, mas não matar alguém importante pra série, ou só de repente ficar realmente como um recurso engraçado. Mas, por exemplo, na cena do presidente, não era uma situação engraçada, era tipo assim, quebrou o pescoço dela. Tá bom, olha lá, ela vai reviver, sabe? Então, em algum momento, dá uma cansada. E, como eu tinha falado na época, tinha ali a Newman, né? Que poderia simplesmente explodir as ovelhas. Que ela já fez coisa muito pior quando teve o julgamento ali, que eram pessoas, né? E aí, pra quê? Pra ter uma finalização daquele vírus. E aí, o Samir tinha que desenvolver a partir da ovelha. Ele desenvolve e usa na Kimiko. Aí, a partir da perna da Kimiko. E aí, o French desenvolve. E eu acho que tudo isso poderia ser muito mais simplificado, só ser, tipo, o Butcher falou da existência do vírus, entrega pro French, ele começa a desenvolver, e aí você tem esse tempo todo de tipo, nossa, é muito difícil ficar mais forte,
talvez ter a descoberta dele ser instável, sabe? E tudo bem isso ser ao longo dos episódios. Eles poderiam ter esse mesmo arco narrativo ali pro vírus e ainda assim conseguir fazer um desenvolvimento mais lento que fazia sentido. E com isso, até aproveitando, faz com que a gente tenha episódios filler. Pra mim, o quarto e o quinto episódio, eles super poderiam ser um episódio só. No quarto episódio já era muito compreensível que eles estavam trabalhando essas questões de defeitos dos The Boys, que The Boys, a série em si, né, ela não tá necessariamente trabalhando mocinhos e vilões, ou mocinhos perfeitos e vilões tenebrosos, porque eles inclusive constroem o oposto no Homelander, que viria a ser o vilão, né, que você consegue compreender de onde vem a motivação dele, tanto que a conclusão da temporada é justamente para falar sobre o que torna a gente humano, né? O discurso do Hughie é muito sobre isso, né? Sobre um mundo cheio de supes, se talvez tratasse as coisas com humanidade, com perdão e auto-perdão, né? Eu acho que isso é o essencial no arco de todos eles. É isso que faz a gente caminhar como sociedade. E aí, o quinto episódio era justamente eles evitando ter que lidar com isso. Mas no quarto já era muito compreensível essa situação. Então eu acho que são episódios que funcionavam inteiramente juntos, até porque o da Fazenda, apesar de ter gostado de algumas coisas, eu acho que ele foi muito longo, então dava pra condensar a Fazenda e aí fazer o quinto episódio junto. Mas eu sinto também que algumas construções ficaram um pouco confusas, como o Ryan e o Homelander. O Homelander eu achei sensacional, eu acho que o Anthony Starr super merecia uma indicação ao Emmy no próximo ano, né, porque agora a série não é elegível pro Emmy desse ano, porque o episódio do laboratório é assim sensacional, é absurdo a atuação dele, o que acontece ali, e ainda mais, de novo, numa temporada que fala tanto sobre a nossa humanidade, trazer justamente com que ele queira se desvencilhar da humanidade dele. Então esse arco dele estar envelhecendo é algo tão humano que não importa o quão super poderoso ele ainda tem esse aspecto humano, sabe? E ele se recusa a isso. Então eu acho que é uma discussão extremamente interessante aí pro personagem, mas me faz questionar um pouquinho, né, a decaída dele ali com o leite da Firecracker, que eu inclusive, tá, acredito que ele vá ficar talvez mais fraco, não sei, por conta da doença dela e que tá sendo transmitido ali pelo leite, porque ele ainda tá tomando, né, a gente vê no último episódio isso. Desde quando foi revelado o leite, eu falei sobre essa teoria de talvez ser o catalisador da morte do Homelander e talvez ser o que enfraqueça ele, né? E o Ryan, eu consigo compreender que eles constroem a personalidade dele num sentido em que ele não gosta de fazer coisas que são designadas a ele. Então, até o momento ali com a Mallory no final, é compreensível que ele se sentiu encurralado e por isso acarretou na morte dela e tudo mais. Mas vai ficando também um pouco cansativo das mortes serem tudo sem querer e quando ele tem uma motivação real, tipo descobrir que a mãe dele foi estuprada pelo pai dele, ele fala, não vou matar meu pai. Então é um pouco incômodo, assim, pra mim. Talvez eles poderiam trazer essa questão da descoberta, né, do estupro para a próxima temporada e ser um motivador para ele. Tudo bem, eu entendo que ali ele tava com muita informação e eu acho que o personagem ainda vai digerir e a gente pode ter um início da quinta temporada diferente pra ele, que tenha tido efeito real da quarta temporada. E assim, dito tudo isso, né, apesar da gente ter essas pequenas falhas na temporada, eu ainda assim acho que foi uma temporada bem boa. Eu acho que ela finaliza muito bem, é um final de temporada muito potente, e eu acho que muito disso também é porque a gente tem atores excelentes nesse elenco. Gente, tem cenas, a própria Anne, nossa, quando tem aquele momento de espelhamento dela e do transmorfo, eu achei sensacional, sabe? Ver ela tendo duas personalidades extremamente diferentes, de ter um entendimento da Anne, de quem ela é. Tô curiosa pra saber como que vai ser o poder dela agora voando, né? Que nem a gente viu no final da temporada. Tem cenas também, o gore da temporada, eu acho que nunca esteve tão presente. Eu acho que eles trabalham de forma bastante pesada essa temporada. Eu falei aqui, faltaram mortes e tudo mais, tudo bem. Mas ainda assim, foi uma temporada mais pesada. A morte da Vilma mesmo é bem brutal. Mas o Leitinho, por exemplo, ele foi um personagem que não teve muito desenvolvimento, essencialmente, no arco dele. Eu gostei muito da relação dele com o A-Train, das conversas que os personagens tiveram sobre se arriscar, de terem objetivos em comum, que é
conseguir que a família sobreviva e ser o melhor para sua família. O A-Train no arco de redenção e o Leitinho na possibilidade de viver o sonho dele, né, de ter a família de volta. Então eu gosto sim desse envolvimento, mas o Leitinho, ele isoladamente, né, ele não foi tão desenvolvido dado o destaque que ele tem nessa temporada como chefe dos The Boys. E a gente consegue ver um direcionamento claro do que eles querem finalizar aqui a 5ª temporada, que vai ser a última. Mas a Meiuca da 4ª temporada, eu acho que ela sente e muito. Mas vamos falar sobre a 5ª temporada, o que a gente tem em aberto, né? Primeiro que foi muito legal ver a que fim deu a Eleven de The Boys, mas fico curiosa de saber sobre os poderes da Ashley. Eu acho que agora ela finalmente vai lutar pelo lado que ela queria, mas curiosa para os poderes dela. Ela parecia meio pitoresca, né? Não sei muito o que esperar da aparência dela para a próxima temporada. E eu acho que tem uma pergunta que é interessante falar aqui, porque a gente vê que quando os The Boys, eles são levados pela galera da VOT, os Sups não são. Então, tipo, a Starlight, ela foge, beleza? Ela é uma inimiga pública, até porque tem os Luz Estrelistas que são o oposto, né, do que o Homelander defende ali. Mas a Kimiko, o Sam só segura ela e só o French entra ali no furgão, assim como eles pegam o Hughie e o Leitinho. Eu honestamente acho que eles vão pra prisão do Tech Knight, eles vão fazer o campo de concentração que eles estavam como objetivo do plano. Mas a Kimiko, por exemplo, o Homelander, desde Gen V, e eu não sei exatamente se eles vão continuar com isso aqui, ele sempre falava sobre não machucar a própria espécie. Tanto que o arco ali final de Gen V, ele fica do lado da Kate porque ele vê a Marie arrancando o braço dela, que inclusive ela está com o braço aqui nessa temporada. Vamos ver se eles vão explicar isso na segunda de Gen V. E assim, a gente não pode esquecer que ele simplesmente dividiu o TCT ali no meio. Então ele também matou gente da própria espécie. E é por isso que eu falo da caracterização aí, algumas coisinhas. Tá certo que ele tava enojado com toda a situação. Mas eu acho que o motivo, tipo, da Kimiko ter ficado viva foi esse. A princípio, vamos ver, né, como vai iniciar a 5ª temporada. E falando em Gen V, né, eu acredito que a Zoe, ela possa ser uma nova personagem pra Gen V, porque ela acaba indo ali pra Red River, que era o local que a Marie vivia antes de ir pra universidade. É lógico, a segunda temporada de Gen V, muito provavelmente, ela vai trazer esse novo universo, que existe essa divisão entre os patriotas e os luz estrelistas. Nem sei, essencialmente, se vai ter universidade, né, porque dada a finalização, né, da primeira temporada de Gen V. Mas enfim, eu acho que ela pode ser uma personagem, sim, que vá pra Gen V, já que ela tá sem a mãe e o pai tá meio foragido, né. E aí tem duas pontas soltas muito importantes, que é a fase 2 do plano da Sage e o Homelander descobrindo sobre o Soldier Boy. Até porque o Soldier Boy não era algo que estava nos planos da Sage, acredito eu. Mas muitas de vocês tinham falado sobre a Sage usar o caderninho dela da Maeve e que ela poderia estar associada a Maeve de alguma forma indireta. E eu realmente, assim, gente, acho que a Sage, ela não faz nada por ninguém. Eu acho que ela tá envolvida ali para realmente ver que ela consegue mexer as pecinhas dela e fazer grandes mudanças, né? Ela não usa essencialmente a inteligência para se beneficiar, a não ser que seja realmente tipo isso que ela fala no final da temporada. Ah, eu queria ver se eu conseguia. Então, para mim, eu não duvidaria nada se a fase 2 fosse tirar isso do Homelander. Mas o Homelander tem todo esse arco, né, de Mommy, Daddy Issues na temporada, e aí, agora com o retorno do Soldier Boy, eles podem ter uma relação diferente, porque o Soldier Boy falou, ah, eu não queria um bebê chorão que nem você não seria meu filho, e querendo ou não, né, ele teve um arco diferente aqui nessa 4ª temporada, então acho que ele pode estar diferente pra 5ª temporada e essa relação com o Soldier Boy desenvolver e ser um grande problema, porque afinal de contas, né, Soldier Boy é extremamente poderoso, mas também inconsistente. E aí tem também essa relação familiar, vai virar um verdadeiro caso de família com o Ryan, porque agora o Ryan sabe toda a verdade, mas tem nessa relação aí com o Soldier Boy. Às vezes o Ryan pode se juntar com o Soldier Boy, já que o Soldier Boy não gosta do Homelander, e lutar contra ele, porque eles ficam falando que o Ryan, ele é o único que pode vencer o Homelander, mas eu sinto que a 4ª temporada precisava construir mais os poderes, pra eu sentir realmente que o Ryan é uma ameaça. Eu não senti isso. Eu acho assim que ele não tem o controle de poder, mas os momentos que a gente vê ele usando o poder é em pessoas comuns, sabe? Então, é por isso que eu falo, eu não sinto
muito o real poder ainda do Ryan pra série me convencer que ele de fato é o único que pode matar ali o Homelander. Entendo que o arco dos quadrinhos, né, é bem similar, e assim como essa questão do vírus se caminha pra ser um final bem similar, mesmo que a série ela tenha se distanciado um pouquinho nas meiucas de temporada. Ela iniciou muito parecida e parece estar finalizando muito parecido, mas essa meiuca eles modificaram algumas coisas até pra fazer mais sentido pra nossa realidade humana, né, de tipo, se os super-heróis existissem nessa nossa realidade que a gente vive, né. Então as coisas, por exemplo, científicas, né, de tipo Noir ser um clone do Homelander, não existe, né. Enfim, essa não foi a minha temporada favorita. Eu acho que ela termina muito, muito bem. Tipo, ela termina melhor que algumas temporadas anteriores, mas a meiuca dela tem mais falhas, como The Boys não teve, né, em relação a roteiro mesmo. Mas eu estou extremamente curiosa pra quinta temporada. Eu acho que ela termina tão potente que a quinta temporada, aí sim vai ser o que a gente sentiu dessa. Morte a todo episódio, mortes importantes. Eu acho que vai ser uma temporada sinistra, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam da quarta temporada de The Boys de uma forma geral? E o que vocês esperam pra quinta temporada? Teve mais alguma coisa que ficou em aberto e eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!